Em cerca de um mês, pelo menos 3 casos envolvendo a relação entre pessoas e animais chamaram a atenção do mundo. Um gorila morto após uma criança acessar o seu habitat nos Estados Unidos. Um jacaré matou uma criança em plena área do hotel na Disney. E em Manaus, no Amazonas, uma onça que participava da passagem da tocha olímpica foi sacrificada. É sobre a interação entre eles que a gente quer conversar com o professor de Medicina Veterinária da UBRA, Renato Pull. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Bom, eu fico pensando, né, a interação com uma onça, um jacaré, com um gorila, não deve ser uma coisa fácil de se fazer, a não ser um tratador, alguém que tenha uma proximidade, uma história, um histórico, né? Agora, com um cachorro e com um bichinho, você aí de casa, com um gatinho, por exemplo, você tem aí seu bichinho, já mostra a sua interação com ele vendo o programa, 9588-2374, manda a foto do seu animalzinho de estimação, não precisa estar olhando o programa, pode ser num outro momento, mas até que represente essa interação entre vocês, né? Aquele que dorme na cama, né? Já temos aí, ó. Nossa, mas o que é esse? É um gaúcho? Isso é um cavalo ou é um cachorro? É a Mel, é isso? Lá do Daniel de Gravataí, mas que figura. O pessoal gosta de interagir botando roupa no bicho, né? Coisas do tipo. Até que ponto essa interação pode ser benéfica para nós e também para os bichinhos? Não possa causar algum tipo de trauma? Até é bem oportuno, né, esse programa. Já parabenizo vocês pela escolha do tema, porque essa interação ser humano e não humano, né, homens e outros animais, assim, ela é bem importante, é um tema que vem sendo ganhando relevância. Sim. Né? Na verdade, sempre houve. E, às vezes, a gente acha que é até pouco tratado esse assunto. Porque, se a gente pensar, a gente interage bem mais do que esse aspecto com os animais mais próximos, cão e gato, né? Sim. Essa interação com esses outros animais está no nosso dia a dia. Alimento, vestimenta, né? Produtos que são testados em animais, entretenimento. Programas, né? De televisão Programas que ganharam de televisão. destaque. Antes tu falou das doenças, várias doenças são transmitidas deles para nós, de nós para eles, enfim. Hoje eu vi uma, doutor, sobre a lambida, o famoso beijinho do cachorro, né? Se isso pode ser benéfico de alguma forma ou pode trazer alguma doença. Então, de fato, é muito intensa essa e, na verdade, pouco tratado, né? Se for pensar, né, nas várias áreas de conhecimento, isso fica pouco explorado. Sim. Então, é bem oportuno infelizmente, isso acaba aparecendo nesses tristes episódios, né? Infelizmente, mas a gente tem que explorar esses assuntos daí para tentar ver os vários espectros que um episódio desse tem, porque ali, nesses casos que tu citaste, a gente vai poder pensar várias questões. Segurança, sim, se esse animal tinha que estar ali ou não tinha que estar ali, né? Qual era o objetivo daquilo ali, exploração econômica, enfim, né? São vários aspectos psicológico, social, antropológico. Por quem enjaular enfim, um animal selvagem. Então, dá para pensar sobre os vários aspectos, inclusive dos exageros que a gente comete com os nossos animais de companhia, né? Que também acabam, às vezes, sendo afetados pelos nossos hábitos, né? Sim. Apesar de serem coisas já um pouco diferentes. Por exemplo, tu tem animais domésticos, que nem o cão e o gato, que estão há mais de 10 mil anos sendo criados artificialmente. Nos casos, esses que tu citaste, de animais selvagens ou silvestres, foram tirados da natureza e colocados no ambiente artificial, né? Então, são coisas um pouco diferentes. Nesse né? caso dos Mas animais... que tem a mão do homem. Não, né? Com certeza. Agora, nesse caso dos animais selvagens, mesmo que o tratador tenha uma relação histórica com ele desde pequeno, uma relação de afeto muito próxima, um animal selvagem é um animal selvagem, o instinto impera. Exatamente. Há o risco sempre. Por isso que há o risco, né? Que é uma questão assim... Não tem como fugir da responsabilização do estabelecimento zoológico, ou no caso das pessoas que nem circos, ou nesse caso ali do próprio exército, né, que tinha o controle, entre aspas, né, o controle daquela situação, porque eles criaram aquela situação de risco. Sim. É muito diferente de, por exemplo, um animal sair da mata e entrar na cidade, né? É diferente. Ali não, eles pegaram aquele animal, eles colocaram ele ali naquela situação. Então, eles são responsáveis pela segurança do local. Então, já tem um grande problema aí. E outra coisa que é bem importante, que às vezes não aparece nos debates, e isso que a sociedade vem discutindo atualmente,
é que esse animal que tem um comportamento instintivo, selvagem, né, que na natureza ele tem uma série de hábitos e práticas, quando ele está confinado àquele ambiente, ele sofre, porque Sim. ele não consegue manifestar esse comportamento natural dele. Né? Claro. Isso que a sociedade vem discutindo hoje, se é moralmente correto a gente manter esse animal daquele ambiente. Claro que daí tem vários argumentos, né, de quem defende esses locais, por exemplo, pesquisa científica para manutenção da espécie, educação ambiental, a reprodução deles em cativeiro, enfim, existem esses argumentos. Mas daí, de outro lado, há essa discussão que vem crescendo, desde aí do final dos anos 80, 90, se é moralmente correto a gente fazer isso. Uma mudança cultural já aconteceu nos circos, por exemplo. Né? O circo já não tem a presença do animal selvagem. Algumas cidades ainda, alguns países ainda têm, mas isso vem crescendo. Vem diminuindo a presença deles. Exatamente, né? vem crescendo a legislação proibindo. Mas a Disney, por exemplo, a gente vê uma série de animais aquáticos e parques. Exatamente. Eu me lembrei, né, do episódio da baleia orca que assassinou, matou, né, a treinadora uma apresentação. Uma apresentação, treino, exatamente. Né? Porque é um animal estressado, que está fora do ambiente dele, né? Tem comportamentos instintivos também, não tem como prever, né? E aconteceu aquilo ali, né? Agora vamos trazer para os nossos animaizinhos. Deixa eu dar uma olhada aqui no 9588-2374. Esse é o Ted. Ai, Ted! Ai, e falar que nem bobalhão com cachorro atrapalha a vida do cachorro, porque eu adoro falar. Ai, que bonito, Ted, é lá da Silvana, de Alvorada. Ele assiste o programa todo dia, o Ted. Que coisa às vezes o que acontece é que dificulta um pouco a relação, assim, o animal acaba percebendo uma certa falta de liderança, então ele pode, né, não te obedecer. Esse bobalhão aí falando, esse cara. Daqui a pouco ele pode se demonstrar agressivo em algumas circunstâncias, né? Ou fazer um xixi no sofá. Mas às vezes não, né? Então depende muito do particular ali, Sim. Né? A Chiquinha, ai, a Chiquinha, ai, Chiquinha da Ana Cristina lá da Via de Ipiranga. Olha a Chiquinha, que coisa mais bonita a Chiquinha. A Chiquinha, bom, gatos e cachorros têm também a sua diferença, porque o gato costumam dizer que é mais independente. Essa coisa de ficar pegando e botando gato para lá e para cá é diferente de cachorro, né? Até há pouco a gente estava discutindo isso ali na faculdade, porque durante muito tempo a própria medicina veterinária deu muita importância ao cão, né? Que na clínica, pelo menos, né? De animais pequeno porte. E cada vez mais o gato vem ocupando espaço nesse meio, né? As famílias têm tido o hábito de terem gatos. Em outros países já o gato superou a população de cães, né, nos lares. Por ser independente, por exemplo? Por poder ficar sozinho? Tem algumas vantagens, assim, né? O cão é um pouco mais dependente do tutor dele, né? Então, realmente, essas vantagens acabam favorecendo. E vai depender que se conheça comportamento, né? Então, a gente tenta estimular, né, aos alunos o estudo dessa espécie, porque não é um cão pequeno, né? Tem toda uma particularidade, várias doenças, particularidades, as medicações às vezes são diferentes, então tem que realmente, o veterinário vai ter que conhecer, e é óbvio que as pessoas que resolverem terem um animal desse em casa, tem que conhecer também. E necessariamente, não precisa abandonar o gado, não é porque ele é independente, mais independente do cachorro, não precisa abandonar, ele tem necessidade sim, do seu tutor. Tanto físicas e biológicas, quanto de afeto, né? Ó, novidade, ó, vamos ver aqui? Olha, ela rouba doces da Giovana, mas isso aí é uma interação muito, muito maléfica, né? Penso que um cachorro bandido nunca é legal. Olha que bacana. Também um coelho, essa é novidade, hein? Coelhinha, Zoreia, é isso? Isso, a Zoreia, acho que é Zoreia, né? E tem a Marta também, lá do Alex Sapucaia. Por exemplo, esse tipo de animal... Essa é uma coisa interessante. Eu, particularmente, tenho uma certa crítica em relação a animais silvestres serem usados como domésticos, assim, né? Claro que uns já são criados artificialmente e tal, mas, enfim, o que a gente tenta pregar é que tem muito cão e gato precisando de serem adotados, né? Então, as pessoas podiam ter mais o hábito e serem estimuladas a terem esses animais que já estão habituados a esse convívio humano, digamos assim, do que, às vezes, pegarem tartaruga, coelho, porquinho. Um mini pig, né? Também. Então, não sei se isso é muito saudável, principalmente para os animais que vão ter que conviver com hábitos que não são deles, né? Não são naturais para eles. Animais da fazenda, eu me lembro que eles davam um pinto
né? Dava uns pintinhos pra gente levar para Exatamente. casa e daqui a pouco tu tinha no apartamento uma pinto, galinha, um galo. Exatamente. É complicado, né? E aí, tem que cuidar do bichinho. Muita tartaruga é abandonada, esses cobaias, coelhos, sim. depois são abandonados. Pássaros, né? Também. Porque as pessoas depois veem que não combina com o ambiente doméstico, né? E acaba abandonando o animal, né? Bom, no caso da interação com o cachorro, que a maioria tem cachorro, tá? E o pessoal se interessa muito. A questão de interagir, até que ponto a gente estabelece o limite? É com violência? O pessoal enrola o jornal e pá no bicho. Como é que a gente conquista esse respeito do cachorro? Eu não sou especialista em comportamento, né? Mas já te adianto que hoje em dia não se usa mais o castigo, né? Conforme, claro que existe um limite ali, né, para ser considerado maus tratos, enfim, mas em geral eles aprendem com reforço positivo, né? A maioria dos adestradores, o pessoal usa o reforço positivo. Inclusive isso é uma crítica, né, aos animais de circo, porque como são espécies, né, mais agressivas, têm esse instinto, eles geralmente são adestrados com reforço negativo, né? Com castigo, então por isso a crítica forte com os animais de circo. Sim. Mas os animais domésticos, claro que tem que ter se impor com o tom de voz, né? Tem algumas características, mas daí o especialista de fato é o pessoal que trabalha com adestramento, né? Ó, a gataiada tá solta agora, Rafaela e Angus. Essa coisa de dormir na cama, por exemplo, isso pode atrapalhar essa interação? Eu não posso falar porque eu deixo Sim. os meus dormir na cama, né? Então não posso então, tá recriminar. O especialista está dizendo, mas tem que estabelecer limites. Mas acho que vai depender muito do caso a caso, né? Vai depender do que a pessoa acha que é conveniente para ela, né? Então, ou aqueles que tomam posse, por exemplo, então vamos trocar isso toma posse do sofá, que nem o labrador do Guilherme. Como é que é o nome do teu labrador, Guilherme? O Bart, diz que ele senta no sofá e não pode chegar. Isso não pode acontecer, né? Então tem que ser uma relação ali que tu estabeleça algumas regras, assim. Tá, né? que ele quer se exibir com o cachorro dele agora, tá? Até bom, porque, Guilherme. às vezes, tem animais que são maiores e agressivos, né? Então pode acontecer esse tipo de problema. Tá Mas bom. vai depender de cada família, né? Cada família estabelece, é que nem com o filho, tu estabelece suas regras, né? Mas eles vão aprender. A regra que tu estabelecer... Alimentação, por exemplo, aquela coisa de, olha, não mexe no prato do cachorro quando ele está comendo. Existem essas regras, esses respeitos? Principalmente se são animais que podem demonstrar algum grau de agressividade, né? Mas o ideal é que, se tu conseguiu, enfim, estabelecer algumas regras, a ideia é que ele não seja agressivo. Sim. Mas, principalmente com crianças, né, tem que evitar esse tipo de... É muito comum assim, acontecer acidentes por a pessoa não respeitar o espaço do animal. Sim. Né? Porque vai ter diferenças de temperamento, diferenças de como eles foram educados, né? Então, realmente, vão ter animais que podem se demonstrar agressivos, né? Então, eu, por exemplo, eu sei que eu posso mexer no prato das minhas cadelas se elas estiverem comendo. Agora, tem animais que não, né? Então, isso aí vai ter que ser bem estabelecido e observado, né? Até que ponto tu pode invadir aquele espaço, né? Sim. E no caso, por exemplo, desse espaço, porque deve ser negociado, então, pelo que eu entendi. Exatamente. Não é só você que é o dono da casa. Se botou dentro da casa da família, a casa é de todo mundo. Às vezes, pela educação, tu consegue, né, educar ele de forma que, né, às vezes a pessoa vai precisar do especialista para educar, né? Sim. Tá ali, ó. Ó, aqui o César. Essa da família, lá da pizzinha. Essa aí adora pizzinha, ó. Aliás, nessa interação, dar comida para o cachorro, comida de gente, não é indicado. Isso eu já aprendi. O ideal, exatamente, é que ele coma a ração lá, a alimentação que é balanceada para ele. Geralmente a gente comete erros e excessos quando começa, né? Dar guloseimas. Então, doutor, explica, fala ali para a câmera, diz pro pessoal em casa, dizer, não, ele não vai te amar menos ou mais se tu der um piquinho, um pedacinho que tu tá comendo. O problema é que a cara que eles fazem, né? De pidão, assim, que é... A pessoa tem que ser forte para resistir. Nós. Olha só, eu tinha um pedido aqui da Pitoca, dá para botar aí, gente? O da Pitoca? Isso, vamos providenciar aqui o da Pitoca, que é um pedido de uma telespectadora, pedido especial. A gente já vai passar, então, a Pitoca aí para a rapaziada. Mas vamos ver, qual é a principal mensagem? Claro, dos animais selvagens, manter aquela distância, o respeito, seja onde for. Só pegando o gancho aí. Sim. Naqueles casos específicos ali... o zoológico, o estabelecimento, seja qual ele tem que ter normas de segurança, né? Sim. São situações... É que eu estou lembrando do Pampa Safari, que é diferente do zoológico de que Sapucaia. são lógicas diferentes, Sim. né? Então, no meu ponto de vista, esse modelo do zoológico é um modelo ultrapassado, né? Sim. Espero que daqui a anos, décadas, ele realmente acabe, né? Mas, de qualquer forma, tem que ter regras de segurança, porque não pode deixar naquela situação extrema. Claro. Naquela situação do gorila, por exemplo, a polícia, ou seja lá, quem estava lá, não tinha o que fazer. Sim. Né? Foi uma situação extrema.
Então, tu não poderia deixar chegar naquele... Teria que ter Entendo. 2, 3 barreiras, enfim, Claro. como aconteceu no Paraná, E né? devem ser responsabilizados por isso. Com certeza. Deixa eu passar aqui a Pitoca, doutor. Olha só, gente. Vamos ajudar. A Pitoca é uma cachorrinha, né? Um Dachshund, né? A linguicinha popularmente conhecida. E ela sofreu um acidente. Ela foi atropelada lá no início do ano, lá em 2016, e sofreu uma série de problemas. A gente estava com a imagem da Pitoquinha e a Pitoquinha está precisando de ajuda. A Simone, a nossa telespectadora, pediu essa ajuda e está rolando uma vaquinha, um crowdfunding, chame como você quiser. Então tá aí a vaquinha da Pitoca. Eles precisam desse dinheiro para poder operar a Pitoca e a Pitoca continuar sendo sapeca e ter toda essa alegria que ela sempre trouxe para a família da Simone. Então, gente, vamos participar. Quem puder contribuir na vaquinha, tá ali o site, Doe e Ajude a Salvar a Pitoca. Tá? E tem também um telefone, eu pedi para estava ali no WhatsApp, se alguém puder me relembrar aqui, para entrar em contato, quem puder. Eles estão até mesmo vendendo uma gaita, né? Eles estão vendendo uma gaita para poder arrecadar esse fundo. Então, gente, quem puder ajudar a Pitoca, por favor, vamos ajudar a Pitoca que está precisando. Né? E a coisa mais linda da Pitoca, eu vi as fotos dela que foram enviadas pelo WhatsApp, e ela está ali, só aguardando a nossa ajuda. Quem puder ajudar, fica o pedido aí da Simone para todo mundo. Ou então pelo telefone, já está aí, nosso diretor, para fechar, então providencia. Está aí? Achamos. Então bota na tela aí para dar uma olhada. Né? Tá aí, ó, eles estão, né, com a gaita, né? É o 93... É isso? 9331-9138? 9331-9138. Quem puder ajudar a Pitoca, ou vai lá no site da Vaquinha e procura, né, a Vaquinha da Pitoca para a gente ajudar ela, tá bom? Professor, muito obrigado pela ajuda. Eu que agradeço. E que a gente possa, então, agora você sabe, já que é da família, todo mundo negocia o seu espaço em casa. Então vamos negociar também com os bichinhos. Seja sempre Ok. bem-vindo. Muito obrigado.